eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Estava vindo para cá e tocou a cura, o louvor. Eu quero mergulhar. E é um mar. Se a gente fica com a água no tornozelo, se quiser. Dá para mergulhar no rio do Espírito. Amém? E ele, quem vai fazendo essa obra é ele, de acordo com o nosso caminhar durante a semana, durante o dia. Que ele vê tudo. Então, se eu estou querendo, e esse querer foi gerado por ele, acontece. Quando a Bíblia diz assim, para quê? É para quê? Então, Jesus fez isso para quê? Então, isso acontece. Amém? Senão, essa é a verdade. Ele fez isso para quê? Para nós. Então, o propósito ocorre na nossa vida. Basta crer, amém? Basta crer nessa mensagem. E nós lemos aqui em Gálatas que eles tinham escutado o evangelho puro, daqui a pouco entrando outras pessoas para falar da circuncisão, perturbando, eram da lei. E o apóstolo Paulo diz no versículo capítulo 1 que não cedeu de jeito nenhum, preocupado com as almas, para elas não irem para o inferno, porque não é brincadeira mesmo, é vida eterna ou morte eterna. Paulo sabe disso. Então, um outro evangelho, tirando a glória que cabe a Cristo, que pertence a Cristo, vai levar uma pessoa para o inferno. Não tem jeito. Quem dividir a glória que pertence a Cristo e der para outro, não dá toda a Cristo, condenado. Porque tem que crer nele como diz as Escrituras. Amém? Então esses homens eram amantes de si mesmos, zelosos com a aparência, com as coisas externas da religião. Forçando barra para circuncidar, forçando, e falando que a salvação também estava nisso, não só na cruz. E hoje nós vemos também a mesma coisa, uma ênfase incrível num batismo. Os judeus estão aí, os judaizantes, que há uma ênfase incrível nas campanhas, nas coisas criadas pelo homem, e não na cruz. E isso vai sendo exaltado. E eles só para não serem perseguidos, só para a glória serem para si, conseguiu trazer alguns para eles, que se deixaram. E isso gloria o homem. Amém? E o homem vive disso. O homem vive disso. O homem quer o quê? Quer que as pessoas morram de rir do que ele fala. Ele quer aparecer. Essa é a verdade. Ele quer que todo mundo obedeça a ele, porque ele quer aparecer. O conselho dele é o melhor ali, ele entende de tudo. Essa é a verdade, o homem quer aparecer.
Mas no reino do Senhor não tem espaço para isso. E Ele é o exemplo. Amém? Que seja feita a minha. Eu não busco, quando ele fala assim, só eu sei desse versículo, mas nem ligo a importância dele. Eu não busco a minha glória. Quem falou? Jesus. Eu busco a glória daquele que me enviou. O que interessa é ele ser glorificado, ó. Amém? Essa é a verdade. Então ele é o exemplo. Porque ele fala, eu não busco, porque ele sabe que o resto da humanidade faz o contrário. Em cada ação eu busco a minha, o que me satisfaz, o que me agrada, onde me coloca num patamar mais alto. Essa é a realidade. Por isso tanta guerra, tanta confusão. Amém? São amantes de si. O ser humano é isso. Jesus foi a copa de um homem diferente. Não tem outro, o unigênito do Pai, o único, o primogênito, primeiro, não mais ninguém. Mais ninguém. Ninguém do Antigo Testamento, muito longe. Amém? Então, com o propósito, ganhar, depois que, se alguém fala assim, pô, é verdade, você está certo. Sabia, pô, vem falando um tempão. É mentira? É assim, e eu me sinto tal, parece que nem vou morrer mais, só por causa daquilo. Amém? Essa é a verdade. O Senhor aqui, ó, esse problema aqui ia trazer condenação para eles. Então o apóstolo Paulo soube e entrou em ação. O Espírito Santo não permite, amém? Ele fala, não cedemos. E não pode ceder. Amém? O propósito, ganhar para o lado deles. Dá uma olhada aí a disputa. Para ganhar para o lado deles. Mas só que é uma cruz que foi revelada por nós e para nós. E olha quem foi para lá. Ele não tem comunhão com isso, com essa guerra, com esse homem interior amando dois senhores, ele não permite. Glória para mim, não agora, eu não busco, as palavras de Jesus têm que estar dentro de nós, eu não busco a minha glória. Quando eu estou fazendo alguma coisa, eu não busco aquilo que me satisfaz, aquilo que me agrada, eu não quero mais, longe de mim, o apóstolo Paulo, eles querem isso, mas o Espírito Santo tomou a vida do nosso irmão Paulo, longe de mim gloriar-me, longe, dia todinho, longe de mim, nem pensar, a não ser na cruz, amém? A não ser na cruz de Cristo. Por que na cruz? Porque a cruz foi o Paulo, ele sabe que foi um homem miserável, e foi na cruz que ele verdadeiramente se reconciliou com Deus. Acabou a inimizade, ele descobriu que havia uma inimizade entre ele e Deus, e ele viu que foi na cruz que acabou a inimizade. Ele agora, o inimigo agora era amigo de Deus, filho de Deus. E a cruz eu aprendi que não só é reconciliação, né, com o Pai, isso é para toda a humanidade. Por isso que em Apocalipse 22, o Espírito Santo, usando João, fala, e o Espírito e a noiva dizem, vem! Ó, vem! É a mensagem do Evangelho. O Espírito e a noiva dizem, vem, vem, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Depois que eu aprendi o temor que se deve ao Senhor, eu faço algo. Vou
pregar para trazer os homens à fé. Então quem sabe faz isso. E agora a palavra da reconciliação está com a igreja. A palavra da reconciliação com Deus, não é com alguém do mercado. Só que é aqui e a cruz é aqui também. A inimizade acabou, se tornaram irmãos. Dá uma olhada nisso. Se a cruz está no centro do Evangelho, vê se o Espírito Santo que usou o apóstolo Paulo aqui não cabe perfeitamente no que está acontecendo. E ele diz, olha, se alguém, ou um anjo, seja lá quem for, vir pregar um outro evangelho que não está fundamentado na cruz, maldito. Maldito. Quem não viveu o evangelho é um maldito. Porque o evangelho não pode ter mistura. Não pode. Amém? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Porque foi para a cruz, morreu com ele e ressuscitou. É nova porque morreu e ressuscitou. Se reconciliou com Deus, acabou a miséria. Amém? Acabou a miséria. Cristo é a solução, Cristo é a resposta para a humanidade perdida em trevas. Essa é a verdade. Não como doutores da lei, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu quero saber o que tu faz. Porque é uma nova vida em ação. É uma nova vida, uma vida eterna em ação agora. Nem circuncisão e circuncisão tem virtude nenhuma. Mas o sim, o ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura não é de acordo com o meu padrão. Não é. Porque os que nascem segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Está escrito, não tem brecha para eu ficar como eu quero. Amém? Porque senão eu continuo no controle, eu continuo me gloriando. Enquanto eu continuo no controle, eu continuo me gloriando. Mas o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo, esse homem que só andava numa direção e agora longe de mim essa direção de novo. Longe de mim essa direção miserável de novo. A minha glória é a cruz de Cristo, longe de mim gloriar, a não ser na cruz. Na cruz que meus pecados foram perdoados. Na cruz que eu tive a oportunidade do miserável morrer. É na cruz que o velho some. Então é na cruz que eu estou em Cristo. É na cruz que eu recebi uma nova vida. É na cruz. Então a glória dele agora, a esperança, o caráter, tudo que mexe na vida do apóstolo agora vem da cruz. Vem da cruz. Eu estou pensando na cruz, estou levando a sério como diz esse texto. Amém? Ou ele morreu? Não, ele morreu, mas foi para o túmulo, ressuscitou uma obra. Ele morreu para que eu pudesse morrer. E ele ressuscitou para eu ressuscitar com ele e andar em novidade de vida. Então foi na cruz que o miserável morre, o mal foi aniquilado. A Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Aquilo que me aprisionava aqui na minha alma, que não permitia eu andar, eu ter liberdade. A Bíblia diz que lá foi a solução para a minha vida. Porque aquilo que em Cristo eu posso. Sou livre. Amém? É a cruz que faz isso. Longe de mim gloriar, a não ser se tem alguns aí escandalizados com a mensagem da cruz. É isso que Paulo está falando. Eles não aguentam o escândalo da cruz. Para salvar, tem que vir montado num jumentinho, se entregar do jeito que eles é um escândalo para ele. Então tem que colocar a circuncisão também. Não, a cruz tem que ser revelada ela purinha, sem mistura, para eu entender o que aconteceu, que para eu ser salvo teve que acontecer aquilo tudo. Para eu poder morrer, ele teve que morrer primeiro, inocente, um sacrifício perfeito para Deus. Amém?
para que eu pudesse agora levantar junto com ele e me apresentar como um sacrifício também vivo. Porque ele não é um Deus de mortos, é um Deus de vivo. E ele disse no último dia do casamento: se alguém tem sede, que venha a mim. Amém? Tem que ter muito poder para falar isso. E quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Aquela sequidão, a falta de algo na alma, ele está falando que não vai ter. Isso vem da cruz, o apóstolo Paulo estava experimentando isso. Então a glória dele era a cruz, porque ele foi preenchido. Aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Olha que maravilha. Em toda e qualquer circunstância, sem ter fartura, sem também não ter nada. Está em paz. Hoje quem tem fartura aí, vem para cá e não tem nada, se desespera. Mas o apóstolo está falando assim: eu com meu Senhor, eu aprendi a ter abundância e não ter nada, e continuo mesmo. Eu estou em paz, estou alegre. Então agora a cruz era a alegria, era a paz do apóstolo. Longe de mim gloriar-me, a glória dele não estava mais em nada dessa terra. A cruz era o centro da vida dele. Amém? E isso é para nós. É para nós, porque toda essa glória que nós estamos vendo, e a cada dia o homem está criando cada vez mais, tudo vai passar, não vem do amor de Deus, vem do egoísmo, vem da corrupção, não tem vida. Mas daquela cruz, aquele sangue foi a vida, sendo derramada lá, descendo na terra e alcançando os corações. Vai para o túmulo e sai de lá com ele. Por isso que eu falei do louvor. Eu posso, existe a terceira pessoa da Trindade. Eu posso mergulhar no rio, nesse rio, porque ele comparou o Espírito a um rio. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E ele estava falando isso do Espírito que ainda não tinha dado. Amém? Rios de água viva, não parada, morta, corrente. Corrente significa constância, não para. E vai onde tem parte seca, vai molhando. Onde tem alguém no caminho, reconciliação, vai jorrando. A boca fala do que o coração está cheio, isso é espiritual. Nós não conhecemos mais ninguém segundo a carne. Há uma sequidão do inferno nas almas, e esse rio flui e jorra para a vida eterna. Por isso que ele quis dizer: quem venha, quem beber, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Quem acorda ainda agoniado, quem acorda insatisfeito, sentindo a falta de algo, está com problema com esse ser, porque ele disse: nunca mais terá sede, vai ser preenchido, vai ter uma alegria eterna, uma paz eterna que não acaba, não acaba. Então o apóstolo está querendo ensinar isso. Longe, agora eu estou me gloriando em quê? Quando o meu foco, a minha mente está na cruz, está na vida de Jesus, está no que Ele fez por mim, estou pensando, o temor que se deve ao Senhor, significa o que eu vou fazer que eu não vou entristecer Ele. Eu não posso entristecer Ele, eu tenho uma dívida. Então o temor, eu sei o temor que eu devo a Ele, são pouquíssimos que sabem, a porta é estreita. A maioria não entende isso, mas quem sabe o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. É isso. Então o temor a Deus me leva a fazer isso, a falar do Evangelho, a revelar da cruz, foi gerado vida. Então essa vida tem que ser manifestada. É uma fé bíblica.
Meu justo viverá da fé, de fé em fé. De fé em fé, porque é rios de água viva, é algo eterno, é aquele que vive para sempre. É uma palavra que não tem fim, não tem como parar. Não tem, é ir mergulhando e mergulhando no rio desse Espírito. E cada vez mais fundo entrar. Onde Ele me levar, eu vou. Ele está me levando, e eu sei para onde Ele está me levando. Ele está me levando para o céu. Ele está me levando para a glória eterna. Ele está me levando a glorificar Jesus cada vez mais. Então, onde Ele me levar, eu vou. Porque Ele foi enviado para me direcionar, para me guiar como uma pessoa, e Ele só me leva para a eternidade. Ele não me leva para shopping, para me divertir, Ele não me leva para nada disso, Ele me leva para a eternidade, Ele me leva para outra vida. E isso é para quem se gloria na cruz, não na tua sabedoria, nada disso, Ele me leva para o céu, amém? Porque é Ele que, segundo Deus, intercede por nós. Ele intercede de acordo com a vontade de Deus, e Ele sabe, Deus sabe o que eu quero, Deus sabe que eu quero glorificar o nome dEle, Deus sabe que eu quero ver a cruz sendo exaltada. Quando Ele sabe, tem certeza disso, há uma manifestação do Espírito. Longe de mim gloriar-me nos homens, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força, maldito. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Um salvo, ele é levantado para confiar 100% no Senhor, 100%. Tu faz as coisas que tem que fazer, mas tu sabe que tu depende dEle. Tu sabe que depende dEle, porque ninguém é capaz de resolver problema nenhum para você, por mais sério que seja, sei lá o que for, se não for Ele. Tu vai, mas Ele. E não fica preso, porque tu sente pelo Espírito, se o capeta quer te aprisionar ali, Ele não permite. Não permite, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele levou cativo o cativeiro. Levou cativo o cativeiro é, quem do mundo está preso ali, eu não fico. Porque ainda continua aprisionando as pessoas. Longe. Eu quero repetir isso em todos os momentos da minha vida. Quando eu estiver falando, longe de mim gloriar-me, arrependido, vigiando. Longe de mim, a não ser no que Ele fez por mim. A não ser o que Ele fez por mim. Estou conversando com alguém e agora Ele me deu agora a palavra da reconciliação. Eu estou com a palavra da reconciliação. E eu posso levar alguém não a paz com Deus. Será que está ruim? Então está comigo a palavra da reconciliação. E rogamos como se Deus rogássemos por nós. Nós rogamos também pela parte de Cristo. Os reconcilias com Deus. Acaba a inimizade. Ele quer tirar a ira sobre a sua vida. Eu estou com essa palavra. Então eu tenho que ministrar ela de acordo como diz a Bíblia. Pegar Jesus e vem cá, olha o que Ele fez. Foi lá para a cruz, levar na mente, lá para a cruz. A pessoa vai para a cruz. Lembra quando Ele morreu lá? Vai. Então, morre lá com Ele. Morre lá, vem para o túmulo, essa é a mensagem, vem para o túmulo e ressuscita, para andar em novidade de vida, e para falar assim com a vida, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. O velho homem morre, as coisas engraçadas, os prazeres morrem, porque o velho homem morre, longe de mim gloriar-me, eu não quero mais aparecer. Foi isso que Ele disse, quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, está tudo de acordo. Como é que eu vou fazer isso, Senhor? Eu vou te capacitar, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, mas quando Ele vem, o Espírito Santo tem poder
para matar o homem velho. Ou não? O Espírito Santo tem poder para matar o homem velho. E ele pega, o Espírito Santo pega, me apresenta Jesus e me leva lá e me pergunta: quer morrer com ele? Quero. Então morre. Acabou. E agora vem cá. Ele saiu daí, quer sair? Isso é espiritual. Quer sair com ele do túmulo? Ele saiu para você poder sair. Quer? Quero. Coração contrito e quebrantado, levanta. E agora começa a andar em novidade de vida. Rios de água viva fluindo no seu interior. E ele está aqui para nos ajudar no homem interior. Então, quando eu busco a minha glória, eu estou preocupado 100% com o meu homem interior. Com a minha vida terrena, passageira, quando eu estou preocupado com a minha glória. Agora, quando eu quero a glória daquele que me salvou, eu protejo a minha alma. Amém? Longe de mim. Agora eu vou pensar, agora eu vou meditar. Quando estiver mais perto de alguém, quando tiver para resolver problema, seja lá o que for, longe de mim. Eu não quero que as pessoas vejam que eu sou o tal. Eu quero que eles vejam é Jesus em mim, para a glória ser dele. Longe de mim. Aquele que tem sede, venha. Como lá em Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem: vem. Amém? Vem. Quando eu estou ministrando a palavra, é a mesma coisa. Vem. Vem. Em nome do Senhor Jesus. Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. E vai vendo se alguém está diante de você, está manifestando a glória da cruz, ou se você está revelando a glória da cruz, porque isso é um problema eterno que pode causar. Amém? Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.